Irmãos, boa noite a todos, irmão Pedro. Tem a família do Pedro também aqui que está por detrás, né? Que Deus abençoe vocês. Né, eu aqui, a minha esposa, que está quase sendo cortada aqui pela câmera, já arrumei. Opa, Emanino e o pastor, Deus abençoe vocês. Vamos estar começando, né, mais um culto de quarta-feira, um culto de oração, o qual sempre, né, o propósito é de termos comunhão, claro, mas sim a palavra, claro, também, né, um aprendizado, a exortação, mas também o foco nós damos para as orações, para intercessões, né, os nossos clamores, né, o nosso Deus, porque, meus irmãos, meus amigos, temos enfrentado bastante um tempo de muita dificuldade, de medo, né, um tempo muito de aflição. Tenho conversado com vários dos irmãos, muitos dos nossos irmãos, e os irmãos têm aberto o coração, né, e falado dos seus problemas. Então, como é importante a vida do crente que ora e a vida da igreja que tem orado uns pelos outros. Então, nós precisamos seguir orando ao nosso Deus, né, por nossas vidas, mas também pela vida um dos outros também. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão aí, né, onde estão nas suas casas fazendo esse culto, os irmãos que estão nos assistindo também, onde vocês, né, estiverem, que Deus te abençoe. E você, meu amado amigo, né, minha amada amiga que está nos assistindo, que vai estar nos assistindo, que Deus possa estar tocando o coração de cada um e abençoando as suas vidas, né? Vamos estar nesse momento abrindo as nossas Bíblias, né? Vamos estar lendo alguns versículos, e irmãos, amigos, olha, para mim, eu tenho um carinho muito grande por essa passagem, e sempre eu leio, né, sempre eu medito nela, inclusive foi feito um cântico com estes versículos que eu vou falar para os irmãos, que está em Salmo 139. Tem um cântico, né, um corinho, que tem por nome Asas da Alva, né, maravilhoso, de um grupo bem conhecido também. E vamos estar lendo Salmo 139, alguns dos versículos, vamos estar meditando nesses versículos. Amém? Salmo 139. Vamos estar lendo então? Tá ok? Vamos lá então. Senhor, tu me sondastes e me conhece. Tu sabes o meu assentar e também o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Preste atenção. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Versículo 7. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, finalizamos com o 10. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. A gente fazer um resumo para refletirmos aqui, né, em compreensão, o que nós estivermos pensando, passando, enfrentando, seja qual for o lugar que a gente, né, pense em ir, ou que a gente estiver, que possamos saber e entender que o Deus que nós servimos é poderoso para todas as coisas. E também não tem como fugir da presença de Deus. Se a gente for para os céus, ali Deus está. Se a gente for para profundezas do oceano, também Deus está conosco. Se estamos passando por momentos de alegria, de bonança, de paz, saiba que Deus está contigo. Mas também,
se estivermos passando por situações difíceis, complicadas, estamos passando por situações, né, de temores, de aflições e de angústia, saiba que Deus também está contigo. Deus está comigo, porque não há lugar, não há situação que Deus não está conosco. Deus está conosco em todos os lugares, em todas as situações, seja qual ela for, seja quais elas forem. Então, que Deus possa estar abençoando o teu coração. Tenho certeza que, assim como a gente que temos passado por problemas, situações difíceis, tenho certeza que cada um de vocês, os amados irmãos, os amigos, têm passado. E saiba que Deus está contigo. Deus está com cada um de nós, né, segurando a nossa mão e nos sustentando, né, para passarmos por todos esses momentos, né, difíceis, que inclusive nós vamos estar orando por cada amado irmão, né, por muito dos amigos, às vezes que entra em contato e pede oração. Então nós vamos estar orando nesse culto por você também. Então que Deus abençoe a sua palavra, Deus é poderoso, está conosco, saiba disso, nunca se esqueça, em todas as situações, em todos os lugares. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração, e vamos orar nesse momento. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça, onde você estiver, medite, né? Coloque a sua mente, né? Vamos sintonizar com o nosso Deus e buscar Ele em oração. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem derramado de bênçãos, porque o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. Sim, ó Deus, o Senhor tem nos guardado todos os dias. O Senhor tem nos agraciado por proteção, né? Tem abençoado com o nosso trabalho, a nossa saúde, as nossas vidas. Então, ó Pai, precisamos agradecer a Ti. E não se esquecendo, claro, nunca, da salvação que o Senhor estendeu a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse infinito amor, esse imenso amor por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse culto, nessa programação, nesse momento, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo também. Que o Senhor, ó Pai, os alcance e também faça um milagre, uma obra na vida desses amigos e desses irmãos. Fique conosco nesse culto, porque esse culto nós oferecemos a Ti, ó Deus, o único merecedor de honras e de glórias. O Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a cada dia a ser crentes melhores. Nos perdoe, ó Deus. Fique conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, eu faço essa oração, agradecido, ó Pai. Amém, amém e amém. Amém. Então, vamos lá? Vamos continuar com o nosso culto, né? O culto de oração, culto de adoração ao nosso Senhor também. E vamos estar cantando o Deus Forte. Eu acredito que muitos conhecem esse louvor. Muitas pessoas mesmo. Então, vamos estar cantando Deus Forte, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Vamos cantar, então? Então, vamos lá. Espero que todos estejam ouvindo bem, tá? Vamos lá, então. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. O poderoso Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel,
guarda de Sião, brilhante estrela. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome, precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha proteção. O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se que doe a fé, minha justiça é pelo Deus, o controle está. Deus, tu governa. Vamos cantar de novo, ó. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande, o Shaddai, todo-poderoso. Todo-poderoso, Adonai. Maravilhoso, conselheiro, príncipe, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de si, a brilhante estrela. Jesus, o nome precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha porção. O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o melhor, igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se vê que doe a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle. Amém. Tudo governa. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se vê que doe a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Deus, tudo governa. Tudo governa. Amém. Lindo louvor. Graças a Deus. Vamos cantar mais um? Vamos continuar? Vamos cantar agora o hino do cantor cristão, que também é bastante conhecido pelos amados irmãos, né, por muitas outras pessoas, né, que gostam de louvores, que chama Firme nas Promessas. Vamos lá, então? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Deus. Firme
Sem firme nas promessas de Jesus. As promessas não irei falhar, e nas tempestades a me conter. Ele eternamente trabalha firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, as promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu sarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me. Amém. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Amém. Lindo louvor, firme nas promessas de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha receber, né, esse culto, esses cânticos, né, de forma de adoração, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, né, que Deus abençoe a todos vocês. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a irmã Nina, que vai estar falando, né, com os irmãos e amigos, e também passando os pedidos de oração. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos. Aqui, vocês vão ver um pouquinho disso, mas o importante... Amém, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, de cada um, que Deus esteja nos abençoando. Amém. Os irmãos sumiram, voltem. Isso, voltou. Voltou. Eu vou estar lendo nessa noite os pedidos dos irmãos que fizeram aqui através do WhatsApp. Nós vamos estar lendo e depois vamos estar intercedendo por cada um desses pedidos. E eu vou falando assim que eu terminar, a nossa irmã Bárbara vai estar orando em favor desses pedidos. Então, vamos lá. A irmã Kênia, ela expressa o louvor a Deus e gratidão por tudo que Ele é. Deus tem permitido viver momentos que um dia orei. Esta semana completamos, eu e o Júlio, mais um ano de união para a glória do Senhor. Ele tem cuidado de nós. O pastor. Paz, irmãos e irmãs. Hoje, o dia de clamarmos pela misericórdia do Senhor Deus, intercedendo uns pelos outros e dando glória a Deus por bênçãos recebidas. A irmã Adriana. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu agradeço o Senhor pela sua proteção, amor, graça e sua infinita misericórdia tem cuidado de nós. Meu pedido de oração pelo o pai Ricardo, sabedoria, proteção no trabalho.
oração pela salvação do seu filho Otávio, oração pela Gabi, proteção no trabalho, oração pelo Ricardo Filho, saúde, oração pela salvação dos meus familiares não salvo, meu pedido de oração pela minha saúde, sabedoria, novos projetos de evangelismo, salvação de almas na cidade de Orlândia, oração para os enfermos, e oremos pela volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nossa irmã Sônia, a paz do Senhor, eu agradeço a Deus pelos cuidados e proteção a cada dia, peço oração pela salvação e saúde do meu pai e pelo sogro. Peço proteção e saúde dos meus filhos, pelo esposo, no trabalho, por minha saúde, sabedoria e que eu possa estar sempre firme nos caminhos do Senhor. Vamos lá, gente. Boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer pela alta do meu irmão, essa é da irmã Andressa. Pedir que Deus continue sustentando e guiando sua recuperação, que sabemos que será bem difícil, e também pedir que orem pela família da tia Cleonice, que nesse momento está partindo para a glória. Ela vive seus últimos momentos, pelo menos pela medicina. A família foi chamada. Nossa família está passando por uma avalanche. Orem pelo marido, filhos e netinhos. Orem por nós. A nossa irmã Gisele. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus pelo seu cuidado e amor para conosco. Quero pedir oração pelo meu esposo que está trabalhando fora por alguns dias. Peço pela sua proteção e salvação, pela proteção pelos meus filhos, peço pelos meus familiares não convertidos, pelos enfermos, peço ao Senhor sabedoria, como mãe, esposa, filha e serva do Senhor. Deus abençoe a todos. Nossa irmã Silvana. Boa noite, irmãos. Quero agradecer imensamente ao Senhor que até aqui tem abençoado e protegido a mim e a minha família. Que Ele continue nos protegendo de todo e qualquer mal. Peço pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, pelos que estão em recuperação, que Deus abençoe todos os irmãos da nossa igreja e do mundo inteiro. Amém. A nossa irmã Regiane. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos Pedro e Rebeca, pela vida do meu esposo Juca, por sua proteção em nossa vida. Deus, na minha juventude, me prometeu uma família, que teria um lar abençoado. Apesar de todos os meus erros, fraqueza, sua promessa se manteve fiel. Eu agradeço a Deus por isso. São grandes as maravilhas de Deus na minha vida. Hoje peço oração por decisões no meu trabalho. Preciso de orientação de Deus e pela minha saúde. A nossa irmã Natália. Boa noite, queridos irmãos. Agradeço a Deus por tantas bênçãos em minha vida e da minha família. Deus é fiel. Peço oração pelo Leonardo, que está se recuperando da dengue, pela Elisa em seus estudos e por mim, que estou bastante sobrecarregada de trabalho. Agradeço a Deus pela família da fé que Ele me deu. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus pela minha família e por todas as bênçãos recebidas. O pastor, louvo a Deus por sua infinita misericórdia e por estar sempre conosco. Obrigado, Senhor Deus. A nossa irmã Suzy, boa noite a todos, sou grata a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, pelo seu cuidado comigo e também com minha família. Sinto uma gratidão imensa de saber o quanto Deus nos ama e nos quer bem sem merecermos. Peço oração pelos doentes, por aqueles que perderam seus entes queridos, e que Deus continue nos ajudando em todo o tempo. Isso aí, irmão Jeff. Perfeito. Amém. Alguns pedidos já, né, foram entregues, compartilhados. Então, a irmã Bárbara agora vai estar fazendo a oração, está intercedendo, que Deus possa estar, né, com a sua graça e misericórdia, ouvindo e abençoando a cada pedido, a cada família, a cada amado irmão. Irmã Bárbara, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Santíssimo Pai, Pai querido, Pai eterno, Pai celestial, Senhor, venho na tua presença, ó Pai, primeiramente agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje, por sua proteção, ó Pai, pelo seu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Eu agradeço pela minha salvação, ó Pai, agradeço pela minha família, ó Pai, agradeço pelo dia que nasceu, ó Pai, graças a Ti, Senhor. Tantas bênçãos, Senhor, o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor, e temos mesmo que agradecer, ó Pai.
Nesse momento, Pai, eu quero fazer os pedidos, ó Pai, quero pedir pelos pedidos, ó Pai, que a irmã Nina falou, ó Pai, tantos pedidos de tantas irmãs, irmãos, famílias. E o Senhor conhece, Pai, de cada pedido que ela falou, Pai, o Senhor conhece o pedido individual de cada um, Senhor. O Senhor conhece, são os nossos corações, ó Pai. Eu peço, ó Pai, por esses pedidos, ó Pai, a questão de saúde, ó Pai, de perda, de serviço, ó Pai, de salvação, Senhor. Todos os pedidos, ó Pai, que foram citados aqui, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai. O Senhor sabe do coração de cada um, ó Pai, do que cada um precisa, ó Pai. Por isso eu quero, ó Pai, que o Senhor sonde os corações, ó Pai, daqueles que estão nas suas casas e estão com seus pedidos, ó Pai, dentro do seu coração, ó Pai, não falou, mas o Senhor conhece, ó Pai, o Senhor sabe, Pai. Eu peço também, ó Pai, a questão de ministérios da igreja, ó Pai, que o Senhor esteja falando com todos, ó Pai. Peço por saúde, Senhor, por todos os pedidos, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe a dificuldade de cada um, ó Pai. Eu peço também, ó Pai, pela palavra que vai ser falada, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor abençoe a vida do irmão Pedro, ó Pai, que vai trazer a palavra para a gente, Senhor. Que o Senhor toque no coração daqueles que vão estar escutando, nas suas casas também, ó Pai, que o Senhor possa estar falando com eles, Senhor, e que o Senhor possa tocar no coração deles, ó Pai. Eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Bárbara, pela oração. Nesse momento eu vou estar chamando o irmão Pedro. Cadê o irmão Pedro? Vamos lá, Pedro, está aqui com a gente. Aí o irmão Pedro agora está com a palavra, como está ouvindo a pregação. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite para você que está nos escutando. Agradeço também a sua visita. E vamos estar partindo então agora para uma meditação / reflexão rápida na palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a abrir no livro de Efésios. Estaremos lendo o capítulo 5. Essa meditação estudamos com os jovens no sábado. E é claro que talvez com algumas adaptações estaremos revisando hoje. E se você não estava, tenho certeza que será abençoado como eu fui enquanto buscava a Deus para ir estudando esta palavra. Estaremos lendo um versículo somente, que será o versículo 16, que é um versículo bem conhecido, eu acredito, de todos. Talvez até você que nos assiste, talvez, e não tenha tido muito contato com a Bíblia, já talvez tenha escutado esse verso. Estaremos então lendo Efésios 5, versículo 16. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Em outra tradução, diz remindo o tempo. Nós já oramos, a irmã Bárbara já orou, mas é claro que você pode orar enquanto escuta para que Deus continue abençoando e confirmando a palavra e fale com você. Não te deixe distrair, te dê concentração, discernimento. Mas vamos então estar analisando aqui brevemente esse versículo. Veja que a pandemia, desde que começou, trouxe muita dor, preocupação e sofrimento, infelizmente, né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas, outras estão com pessoas queridas internadas no hospital, talvez até fazendo uso, né, do tubo, entubadas. Mas algo interessante que aconteceu também, que a pandemia nos proporcionou, que é a questão do tempo. Nós, por um determinado período, passamos mais tempo em casa por causa da quarentena.
Então a nossa rotina mudou completamente. Eu tenho certeza que dá para você que fazer um comparativo entre a sua rotina antes da pandemia e a sua rotina depois da pandemia. Tenho certeza que mudou em algum aspecto. Talvez você ficou alguns dias sem trabalhar, talvez a sua situação financeira complicou, ou talvez melhorou. Nós bem sabemos que esses softwares usados para streaming estão em alta, então a gente não sabe realmente o dia de amanhã. Mas o que me chama a atenção é que a pandemia nos proporcionou mais tempo em casa, consequentemente, talvez mais tempo livre. E a pergunta é: isso te aproximou de Deus ou te afastou? Eu vi uma reportagem em que a violência doméstica aumentou por causa do tempo em que os maridos passaram a ter em casa. Isso é muito triste. Mas eu quero fazer uma pergunta pessoal e você vai respondendo para si mesmo. Este tempo em casa, na quarentena, me aproximou ou me afastou do Senhor Jesus Cristo? Eu usei esse tempo para a glória de Deus ou não usei? Vamos analisar aqui o texto. Como eu disse, na minha tradução está o termo aproveitar no versículo 16. Mas em muitas está o termo remir. Você sabe o que significa a palavra remir? Segundo o dicionário brasileiro, remir é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir ou remover algo que está sob o domínio de outro. É o que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. Ele nos remiu do pecado. Ele nos remiu do sofrimento eterno do inferno. Mas veja bem, e vale também ressaltar aqui que esse termo remir é o que está presente no original, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz. É esse sentido de resgatar. Agora, substitua a palavra no versículo. Resgatar bem o tempo, parece que isso fica sem sentido quando a gente analisa a princípio. Quer dizer, resgatar o tempo, aqui na minha tradução está aproveitar, aí fica melhor de entendimento. Mas resgatar, tudo na Bíblia tem um propósito. Se está essa palavra com esse sentido aqui, não é à toa. Nada é colocado nesse livro aqui de forma aleatória. Você pode ter certeza disso, que até nas circunstâncias e nas vírgulas que estão neste livro, tem um propósito para ensinar, exortar. Toda a escritura é inspirada para o ensino. Cada vírgula aqui tem um propósito na sua vida. Essa situação também eu acredito que tem um propósito na sua vida. Mas para a gente entender, para a gente desvendar essa pergunta, por que resgatar está aqui? Eu aconselho que você leia antes. Aliás, qualquer versículo que você for estudar na palavra de Deus, é recomendado que você sempre leia antes. Veja que antes, eu não posso ler cada versículo, eu não quero tornar cansativo para você. Mas o escritor aqui, no caso o apóstolo Paulo, ele faz muitos comparativos entre o fruto da luz e as obras das trevas. Veja aqui o versículo 1 do capítulo 5. Portanto, ou seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele começa, portanto, aqui na minha tradução, quer dizer que ele está concluindo um raciocínio. Então, se você ler antes, ele começa, por exemplo, no versículo 25, deixando a mentira, fale a verdade. Olha só, comparativos. Aí no versículo 2 do capítulo 5, ele continua, vivam em amor, e no 3 ele começa com contraste, que a imoralidade sexual e toda a impureza nem sequer sejam mencionados. Então ele fala, verdade, mentira. Como podemos resumir isso? Comportamento. Qual que é o comportamento da pessoa que imita Deus e o comportamento da pessoa que não imita Deus? Qual é o comportamento que você tem? Ele está
mais pendente para qual lado aqui neste texto? Mas, voltando essa pergunta para o tema principal, como o imitador de Cristo, que tem um comportamento que imita, procura imitar Jesus Cristo, lida com o tempo? E como aquele que não imita ou não procura imitar o Senhor Jesus Cristo, lida com o tempo? Assim já dá um sentido melhor. A pessoa que, o imitador de Jesus Cristo, ele procura resgatar o tempo. Resgatar do quê? Veja a continuação do versículo. Os dias são maus. Você tem que resgatar o tempo, porque os dias são maus. O mundo oferece distrações, oferece recursos que não glorificam a Deus. Porque os dias são maus, o mundo é do maligno. Ou seja, você tem que resgatar o seu tempo daquilo que vai te distanciar de Deus, ou daquilo que não é conforme a conduta do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Jesus Cristo, no tempo que passou aqui na terra, ele resgatou o tempo dele de tudo que não glorificava o Pai. Ele não deixou que o tempo dele fosse desperdiçado com aquilo. E nesse tempo que você está em casa, você tem resgatado o seu tempo ou você tem desperdiçado o seu tempo? Veja que a tradução aqui com a palavra aproveitar não é errada, porque você tem que tirar proveito disso, deste tempo que você está tendo em casa. Não é à toa que Jesus Cristo usou o versículo a sós no quarto. Porque é um lugar de intimidade, talvez um lugar que você consegue ficar sozinho e a sós com Deus. Claro que você pode orar no seu trabalho, na sua escola, nada te impede. Mas veja que no seu quarto dá aquela questão de intimidade, até porque a gente prega que você tenha intimidade com Deus, relacionamento. Ou seja, você está em casa, num lugar que é íntimo, e você tem que tirar proveito disso para passar e ter intimidade com Deus. Ou seja, eu desafio você agora a resgatar o seu tempo daquilo que te afasta de Deus. Seja um imitador de Jesus Cristo. E a segunda reflexão que eu quero trazer, tempo. Remindo o tempo. Que tempo? O que você entende quando você lê aqui tempo? Parece que fica vago, né? Eu quero trazer só dois pontos de vista, para não tomar o seu tempo. O primeiro é o tempo de vida, é uma maneira da gente enxergar. E a nossa rotina, que é o nosso tempo do dia a dia, que até vai ser o meu foco hoje. Mas é claro que eu não posso deixar de mencionar esse pensamento. Como que você quer passar o seu tempo aqui na Terra? Você quer deixar algum legado, algum ensinamento? Porque se você é um salvo em Jesus Cristo, o seu tempo aqui é temporário. Você vai depois estar com o seu mestre. Mas se você não é salvo, você vai passar uma eternidade de sofrimento. Sem o amor do seu mestre. Somente com a ira dele. E o tempo aqui na Terra, como você quer viver? Como você quer passar? Qual que é o sentido da vida para você? Pois aqui, se você voltar algumas páginas no livro de Efésios, o versículo 10 diz o seguinte, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui já está o sentido da vida para nós. Qual que é a nossa meta de vida? Como que nós devemos passar o nosso tempo aqui na Terra? Qual que é o verdadeiro sentido da vida do cristão aqui? A vida ideal para nós é cumprindo a vontade de Deus, o que Ele preparou para nós. O cumprimento dos seus mandamentos, os seus propósitos. Esse é o tempo para o cristão.
Quando nós estávamos com os jovens, eu perguntei, o que você quer fazer antes de morrer? Algo que, sim, eu quero realizar isso, se eu realizar isso, eu acho que eu já posso morrer mais em paz. E eu escutei muitas coisas interessantes. Eu escutei viagens para o Egito, para a Itália, para Israel. Eu quero conhecer tal ídolo. Teve uma pessoa que disse que quer comer lagosta, não vou revelar o nome dessa pessoa, que vai ser antiético, mas vamos orar por esse irmão. É brincadeira, né? O pastor Estevam esteve conosco, ele nem está participando do curso, espero que ele não fique bravo comigo de fazer essa brincadeira aqui. Mas fica a reflexão para você. O que você quer fazer antes de partir? E dessas respostas que você filtrou agora, alguma tem cunho espiritual? Eu quero ganhar uma alma para Cristo antes de morrer. Eu quero ler a Bíblia inteira antes de morrer. Eu quero orar por que todos os meus familiares sejam salvos. Eu queria que eles fossem salvos antes de eu partir. Eu quero que o meu filho cresça com os ensinamentos do Senhor. Eu quero deixar isso para ele antes que eu parta. Tem alguma meta assim na sua vida? Você foi criado para cumprir os propósitos de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E a sua rotina? Como você pretende usar a sua rotina para a glória de Deus? Eu quero dar breves dicas práticas de como você pode resgatar o seu tempo. Primeiro, defina as suas prioridades. Tem um versículo que eu acho fantástico que está em Filipenses. Veja que está tudo perto aqui. Capítulo 1, verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, vocês têm que aprovar o que é excelente, definir o que é prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida? A Bíblia diz o que tem que ser. Busquem, pois, o primeiro reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa deve ser a prioridade na sua vida. É claro que você pode ter outras. A Bíblia nunca diz que você deve ter uma única prioridade, mas a prioridade máxima deve ser o reino de Deus. Veja que ele diz, as outras coisas, ou seja, você pode encarar como as suas outras prioridades, vão ser acrescentadas. Ou seja, se o trabalho é uma prioridade na sua vida, não está errado. Se o casamento é uma prioridade na sua vida, não está errado. Os filhos. Mas qual é a mais importante delas? O reino de Deus. No modelo de oração, Cristo ensinou. Primeiro o reino de Deus e a vontade dele. E depois as demais prioridades, como o pão de cada dia, o perdão. Então, a prioridade em sua vida tem que ser o reino de Deus. Paulo fala que ele tem prioridade. Ele não corre como alguém que corre sem alvo. Ele definiu um alvo, uma meta. O reino de Deus. Segunda dica que eu quero dar para você, ainda sobre definir prioridades, é o preparamento. Você tem que se preparar para resgatar o seu tempo. Olha só, Eclesiastes 10:10, um dos livros da sabedoria de Salomão, o homem mais sábio que existiu, diz, se o machado está cego e a sua lâmina é afiada, não foi afiada, é preciso golpear com mais forças. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eu amo esse versículo. Eu descobri ele faz pouco tempo, mas eu amo ele desde então. Porque ele diz uma verdade que é até usada muito em palestras empresariais. E ele já deu aqui um coaching para você. Se você não afiar o seu machado, você vai ter que bater mais até a árvore cair, até você conquistar o seu objetivo. Então, o que você faz? Você afia a sua ferramenta, você se prepara para depois agir, porque você vai economizar tempo. Aquele que age com sabedoria alcança o sucesso. Então, você tem que se preparar para você resgatar o seu tempo e para conquistar qualquer meta que você tem na sua vida. Então, se prepare, planeje-se, siga o conselho de Salomão, saiba separar o seu tempo.
Olha só o outro verso dele interessante. Quem vigiar o vento não semeará, e quem olhar para as nuvens não ceifará. Se você andar sem propósito, sem meta, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Você não pode ter ansiedade também, se apressar. Então, existem os dois extremos. Aquele que anda incerto, que uma hora está assistindo TV, não tem planejamento para o tempo, não define uma rotina, ele acorda e simplesmente vai vivendo. Agora eu estou com vontade de assistir TV. Agora eu quero dormir mais. Agora eu vou comer, jantar 4 horas da tarde. Não, é aleatório, não define, não planeja. Mas o outro lado é aquele que é ansioso, quer que as coisas aconteçam rápido demais, dedica muito tempo para o trabalho. Eclesiastes também diz que tudo debaixo do céu tem um tempo determinado. Outro conselho que eu quero te dar: tenha tempo para divertir. Talvez você nunca tenha escutado isso em um sermão, mas não fique o dia inteiro assim trabalhando, se esforçando. Você tem que separar um tempo para você. Olha só o que Eclesiastes diz, eu acho muito interessante. Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Salmos também diz: vou deitar-me como dormir em paz, dormir bem, descansar, separar tempo para você se entreter é importante. Você pode ter certeza que os discípulos em determinados tempos descansavam, tinham tempos a sós, né, com eles, se divertiam. E a parte da alimentação é muito importante para você se organizar, dormir bem, você ter uma alimentação saudável. É muito interessante que o versículo que eu citei anteriormente, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Os pastores hoje, eu sinto que eles utilizam esse versículo para qualquer coisa, e a última coisa seria comer, sendo que é justamente o que o versículo fala. Ou seja, você tem que glorificar Deus com a sua alimentação. É claro que comer uma pizza, um lanche, um bolo de vez em quando é ótimo, mas você sabe que se você comer tudo isso todo dia, você não vai ter uma saúde. E você pode ter certeza que Jesus Cristo, Deus, ele se importa muito com a purificação, mas não somente da alma, do seu corpo também, que é o templo do Espírito. Então, purifique o seu corpo também com alimentos saudáveis, porque você vai conseguir dormir melhor, acordar melhor e ter mais disposição para aproveitar o seu tempo, se preparar para ter uma rotina, definir suas prioridades e conseguir se organizar melhor para alcançar as suas metas aqui na Terra. Essas que você estipulou que quer realizar antes de morrer. Então é isso, meu amado. Aproveite esse tempo para glorificar a Deus. Resgate Ele das imundícies, daquilo que distrai. Eu tenho certeza que você conseguiu pontuar coisas que te distraem e que te distraíram. Então fique com Deus, Deus te abençoe e glorifique agora a Deus com o seu tempo. Amém. Bom, Jefferson, tá mudo o seu microfone. Tá mudo o seu microfone, Jeff. Então tá dizendo Ok. que tá dizendo. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado, irmã Nina. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro, pela palavra. E fica a pergunta, fica essa questão para cada um de nós aí, pensarmos e refletirmos. O que nós temos feito com o nosso tempo? Quais são as prioridades, né, que temos colocado nas nossas vidas? Isso é muito importante. Que possamos refletir, que possamos estar mais atentos, né, no nosso tempo, e também nós possamos, os cristãos, né, os crentes, temos dedicado tempo para Deus? Ou será que nós estamos perdidos na correria, né, nas coisas dessa vida? Isso também eu quero pegar para mim, para refletir, porque pode ser realidade, né? Pode ser algo que nós estamos vivendo
nos dias de hoje. Então, que possamos voltar o nosso coração, né, a nossa mente, para a vontade de Deus, para o reino de Deus, né? Então, que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar aqui mais uma vez para terminar o culto e entregar esse culto, né, ao nosso Deus. Vamos orar então, oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por todas as coisas, inclusive pela tua palavra que foi pregada. E que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a buscar o Senhor e o seu reino, ó Pai, priorizar, ó Pai, realmente a tua vontade nas nossas vidas, que possamos, ó Pai, estar ah, cumprindo o teu querer nas nossas vidas. Mas para isso que o Senhor nos ajude. Tantas coisas na nossa vida, tantas coisas acontecendo, tantas coisas para a gente buscar, mas que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor venha a nos ajudar a fazer a tua vontade. Obrigado, Deus. Receba o culto dessa noite e nós entregamos esse culto, Pai, a ti, ó Deus, merecedor de toda honra e toda glória. Que o Senhor, ó Pai, quem nos assistir que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo, incomode. A tua palavra foi pregada, foi anunciada, os cânticos, ó Pai, que o Senhor toque os corações também pelos cânticos, e que o Senhor salve almas, ó Pai, através dessa programação, desse culto. Em nome de Jesus é que eu oro e peço, fique conosco no resto dessa semana, caminhando para o final de semana, e estamos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, meus queridos, obrigado por tudo e a todos que Deus abençoe.